Boa noite, pessoal. Quem for chegando, puder dar um alô aí para ver se está me ouvindo. Só me dê um ok. Zeca Werneck. Vamos lá, aceitar. Fala, Mário. Opa, conseguiu? Entramos. Tudo bem? Legal, tudo bem. E você? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá tudo ótimo. Legal. Por aí. Tudo jóia também. Eu Que bom. estou experimentando um microfone novo aqui. Então, se Ah, porventura na lapela. se o som desaparecer, você me avisa. Não, por enquanto está funcionando. Não. É bem legal, ajuda bastante, melhora a qualidade aí. É, Mas depois quero saber, então. tá bom, legal, que falo. E dá até para dois, se você tiver duas pessoas ao vivo, ele tem dois, tem um conector para o telefone e dois aparelhos, dá para ficar em dois para um bate-papo ao vivo também, é bem legal. Que ótimo. Beleza então, Zeca. E aí? Quanto tempo que a gente não faz uma live, hein? Mais de um ano. Pois é, olha, nem sei, cara, eu não fiquei contando, É, né? não, mas foi mais ou menos no inverno passado. Pelo inverno eu sei. Era essa época. Se fosse no verão passado, ficava perigoso, porque deu até filme já, né? Pois é verdade. E olha, eu sei o que você fez desde o inverno passado até agora, tá? Pois é, você sabe, né? Eu sei que você fez um livro, né? Conta um pouquinho aí para nós dessa história, pô. Pois é, eu fiz um livro sem estar com essa intenção de fazer o livro. Eu fui começando a fazer uns textos e para minha mentoria, até que chegou um momento que eu falei, tem um livro aqui, e aí comecei a escrever o livro. Terminei agora em junho, e deve sair em agosto, se chama Revolução Espiritual, a Era do Autoconhecimento. E estou muito feliz aí de ter escrito esse livro aí. Eu não esperava que eu fosse escrever outro livro, porque o livro dá muito trabalho para fazer, não é simples, mas foi uma ótima experiência, aprendi muito e me surpreendi até com o final do livro, porque não foi como eu imaginava. Quando eu fui escrever o último capítulo, ele virou 5 capítulos. E, e aí foi ótimo. Estamos aí nessa revolução que eu acho que está acontecendo, né? Você também deve estar percebendo nessa revolução que está acontecendo aí através da tecnologia, do Sim, autoconhecimento. sim. É tudo. E assim, você está me dizendo o seguinte, se eu entendi direito, vai sair ainda, não está publicado efetivamente. Ele tá imprimindo, deve Tá, chegar em agosto. legal. Já Ele está pronto, está mas pronto, está em processo está em de fase de. fabricação. Agora, exatamente. Agora ele vai se materializar. Legal, legal. Está renderizando aos poucos. Está renderizando. Exatamente. É isso aí. Vamos dizer, né, tem a ver com o tema aí que a gente escolheu para hoje, né, que aliás você sugeriu, Sim, essa questão da era de aquários aí, que você, sim. se puder comentar um pouquinho de como é que você a entende, fica à É, vontade. eu não sou astrólogo, né? Meus amigos aqui que eu conheço de astrologia, tem uns que dizem que a gente já entrou, tem outros que dizem que ainda não entramos, que vai ser só mais para frente. Mas, de qualquer maneira, se a gente está entrando ou se vai entrar daqui a pouco, eu acho que o importante é que a era de Aquários é conhecida como a era da informação, né? Da consciência, da tecnologia. E isso está acontecendo, mesmo que ainda esteja entrando a era, mas essa informação está disponibilizada, né? A gente, com essa tecnologia que está cada vez mais surpreendente, está permitindo que as pessoas se informem com uma rapidez absurda. E a minha sugestão sempre é, já que tem tanto conhecimento disponível, que a gente busque se conhecer primeiro para entender, né, o que a gente é, o que a gente está fazendo aqui, e entender esse universo que é altamente tecnológico. Então, eu peguei essa tecnologia e usei no meu livro para fazer umas metáforas
para as pessoas compreenderem melhor a nossa própria tecnologia, né? Porque a gente é um ser muito tecnológico e a gente vive num universo completamente tecnológico. E eu acho que a gente entendendo isso, a nossa vida fica muito mais eficiente e muito mais... Fala. Não, não. E eu percebo assim, né, pelas postagens que você tem feito, né? Aliás, parabéns, as postagens estão excelentes, né? Obrigado. Mas eu vejo que Obrigado. você já está aplicando esses conceitos aí do livro para fazer para passar conteúdo aqui no Instagram, né? Porque as postagens estão muito legais, bem animadas, assim, tecnológicas também, né? Você Tecnológico. associou essa Eu estou questão aprendendo. dos conceitos tecnológicos aí com as próprias conteúdos e aparência, inclusive, das postagens, né? Tá muito bacana. Eu preciso ainda. Você ofereceu, eu vou querer que você me dê uma aula de como é que você está Claro, fazendo isso aí. você que me ensinou a fazer postagem lá atrás, eu nem sabia fazer, você me deu mais aulas boas. Na realidade, hoje em dia, é isso que eu estou falando, a tecnologia está tão fabulosa É, que até um sujeito como eu, que não tem a menor experiência com isso, consegue fazer postagens tecnológicas, porque está ficando muito fácil. A inteligência artificial está cada vez mais inteligente, né? E a gente tem que usar isso. Às vezes eu vejo as pessoas com um pouco de receio que a inteligência artificial vai nos dominar, onde é que vai parar isso, e as pessoas vão perder a essência, porque vai todo mundo ficar só na tecnologia. Mas, na verdade, eu entendo isso como uma coevolução. A gente vai usar essa tecnologia para evoluir também. Então, a gente não está parado. A gente também está evoluindo, a tecnologia está evoluindo junto. E essa tecnologia, se a gente conseguir realmente entender ela, hoje a gente tem o metaverso, né? O metaverso foi o grande inspiração para o final do livro, porque na realidade eu acho que o metaverso é uma metáfora do que é o universo e principalmente o planeta Terra para nossas almas ou consciência, como você fala, que estão aqui experimentando esse metaverso dessa terceira dimensão, com um avatar que possui uma inteligência artificial e que a gente precisa aprender a usar essa inteligência artificial melhor. Nós temos uma inteligência artificial já. A gente já lida com isso há muito tempo. Só que a gente ainda não aprendeu a dominar essa inteligência artificial e é dominado por ela. Então, esse temor que a gente tem de ser dominado pela inteligência artificial, ele já aconteceu, a gente já está dominado por ela. O trabalho agora é a gente dominar ela, né? O tema é que as pessoas acabam querendo pôr essas definições, no final são tudo definições, né? E a pessoa inventa e depois se enrosca com a própria definição. Essa questão de dizer que agora essa nova inteligência que está surgindo é artificial, inteligência é inteligência, cara. E se chegar a ser consciente, né? É outra coisa, é consciência. Consciência é uma só existe uma fonte de consciência. Sim. Agora, a questão é a seguinte, aqui também, infelizmente, a gente sabe disso, né? Essas coisas às vezes são divulgadas de determinadas formas danosas, também com o intuito de assustar as pessoas, né? A gente hoje em Sim. dia é uma onda de notícias negativas, né? Sempre, né? Só com a tendência de... Porque o medo é uma ferramenta de controle, de comando, né? Isso é mais do que conhecido no marketing da humanidade. Aí já foi usado várias vezes, né, por pessoas bem trunculentas no passado, tipo um Hitler da vida. Sim. E coisas assim, né? Então, assim, esse sistema de marketing pelo medo para conduzir as pessoas é uma coisa que é muito utilizada e tudo acaba entrando nisso. Então, assim, como é um novo e é um desconhecido aparente, né? Então eles entram com aquele medo, olha, vai ser isso, vai ser aquilo, né? E assim, vai ser uma ferramenta, né, também. E vai ser usada de acordo com a qualidade do ser humano que a estiver utilizando. Então, como você falou no começo, o nosso principal alvo deve ser o autoconhecimento, né? Sim. O entendimento de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, né? Qual é o que estamos buscando, né? Propósito, né? Essa é a palavra que estava me faltando e você usou na postagem, inclusive, é o propósito, né? E aí, quando você é um ser automatizado aí, que está usando o pensamento alheio para
para dar prosseguimento apenas em estar vivo, né? Sim. Você não tem um propósito claro, você não tem contra que medir progresso, você nem sabe que o progresso existe, nem como medir se ele acontecesse. Então, você está totalmente perdido, né? É assim que, infelizmente, muitas pessoas andam. Por outro lado, e antes de liberar aqui, eu só queria comentar mais uma coisa. Você falou da minha visão sobre essa era, né? E assim, pouco importa, como você falou também, eu estive olhando um pouco sobre essas definições astrológicas, né? E eles não têm muita. Alguns falam que já é agora, desde a virada do milênio, outros falam que vai ser em 2600 e alguma coisa, mas é uma fase de transição da era anterior para a nova. Sim. Agora, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso que provavelmente, estatisticamente, a realidade mostra que deve ser um momento fantástico aqui de oportunidade, porque você tem hoje 8 bilhões de pessoas no planeta. Nunca tivemos nada parecido com isso, nem tanta quantidade de pessoas, e coincide com o que você descreve com essa evolução tecnológica que está agora. A gente tem hoje acesso, quem quiser buscar saber sobre si mesmo e sobre a realidade, como ela funciona e tudo mais, através dos meios eletrônicos hoje, tem condição de fazer isso de uma forma que nunca existiu antes. E não é à toa que, provavelmente, a gente tem essa quantidade de seres aqui, aproveitando, porque isso deve ser uma oportunidade gigante para a qual a gente está transitando. Esse é o meu ponto de vista. É isso mesmo, concordo. E, na realidade, essa tecnologia ela está espelhando uma tecnologia que a gente pode chamar espiritual, e ela é invisível. Então, a gente está vendo como funciona isso. Como você fala de avatar, a maioria das pessoas ainda não entendeu o que é o metaverso. Eu não sei se você já entendeu também profundamente. Mas, na realidade, o metaverso ele vai replicar o nosso mundo físico virtualmente, de todas as maneiras, inclusive sensoriais. Eu vou sentir cheiro, eu vou sentir gosto, visão e audição já tem, né? Eu vou ter tato. Então, eu vou botar um uniforme e vou sentir o teu aperto de mão, a gente fazendo esse encontro, seja lá onde for, entendeu? Isso é uma réplica do que acontece no nosso planeta do ponto de vista das nossas almas, da nossa consciência, do nosso espírito, seja lá o nome que se chame, entendeu? A nossa essência está aqui experimentando o planeta Terra através desse avatar. Isso é um avatar. E, na realidade, o que acontece? A gente estava falando de inteligência artificial. Esse avatar é recebido por essa consciência, por essa alma, por esse espírito, quando a gente nasce. E ele vai se desenvolvendo através de uma inteligência artificial, vamos dizer para as pessoas entenderem. A gente tem essa inteligência, né? Ela faz o corpo respirar, faz o corpo digerir, faz o sangue circular, o corpo se desenvolve, né? Ela faz a gente comer, faz a gente beber água, e esse personagem vai se desenvolvendo com o aprendizado que ele vai ganhando ao longo da vida. Mas esse personagem é uma inteligência artificial. Então eu acredito que eu sou o Zeca, que eu sou carioca, que eu sou filho do meu pai, da minha mãe, que eu sou Flamengo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou escritor, que eu sou mentor. Mas isso tudo é só um personagem que é estruturado desde que eu nasci para eu ter essa experiência e me relacionar com as outras pessoas. Isso não é a nossa essência. Então existe o personagem, existe o avatar e existe a tua essência. Só que o personagem tomou conta do avatar, né? Aquilo que a gente estava falando ali da inteligência artificial dominar. Então eu atuo na vida conforme o meu personagem foi ensinado, né? Então eu nasci numa determinada sociedade com determinados valores, eu fui ensinado e eu vou seguindo aquilo ali com esse personagem estruturado da maneira que ele foi. Só que, na verdade, isso não sou eu, né? Isso é uma inteligência que se estruturou e formou essa espécie de robô, né? Então, nós somos, nesse momento, robôs, funcionando roboticamente, achando que somos conscientes. Mas a gente está muito longe de estar consciente de alguma coisa ainda. Mas agora, que é a era de Aquários, né, que é a era da consciência, e a gente está no amanhecer dessa era, a gente vai entender isso. E a tecnologia vem nos mostrar que isso é possível.
Porque se eu antes falasse isso para uma pessoa, você tem uma inteligência artificial, você tem um avatar, isso não é você, a pessoa vai achar que você está maluco. Mas hoje você olhando para a tecnologia, essa tecnologia parece mágica, né? É uma coisa que a gente acha que não é possível. Cada vez que surge um negócio novo, hoje a inteligência artificial está criando as coisas de uma maneira cada vez mais rápida, né? A gente se surpreende todo dia com uma novidade da inteligência artificial. Então, isso deixa de nos surpreender e a gente pode se colocar no lugar de ser tecnológico também e entender esse funcionamento do próprio universo, que é tecnológico, né? O Sol nasce todo dia, tem os elementos água, ar, fogo, terra, que formam tudo. Isso é uma tecnologia. Eu como e isso estrutura o meu corpo. Não é uma mágica, isso é tecnológico também. E a gente olha isso meio que, milagre, né? Isso acontece assim, assado. Não, isso tem uma estrutura para funcionar. Se a gente entender isso, a gente consegue se afastar do personagem e do avatar para poder a nossa essência se expressar através desse avatar agora. Então, é isso que está acontecendo. Essa é a revolução espiritual, que é o nome do meu livro. É isso que está acontecendo no mundo. As pessoas estão despertando para o que elas não são ainda, para se tornar o que elas são. Então, a gente vai entender que eu não sou esse personagem. Mas isso não provoca uma imediata consciência do que eu sou. A gente vai engateando, vai aprendendo, vai buscando, vai sentindo e vai expandindo. Isso é um processo que a gente tem que fazer todos os dias, né? Esse é o processo de evolução. Você sabe que, como você disse, felizmente, né, por um lado, essa tecnologia toda aí, quer ela esteja sendo bem ou mal utilizada, seja por um lado ou por outro, ou por quem for, ela está permitindo uma percepção mais fácil, né, e uma explicação mais fácil, né, como você está falando, aí eu também uso bastante isso. Eu volta e meia publico aqui algum detalhe novo que sai sobre realidade virtual, né? Tem um negócio aí fantástico de uma cabine, o cara parece que está numa nave voando no espaço, se transportando para um planeta. Publiquei ainda, não sei se foi hoje ou ontem, um ursinho panda saindo do teto de uma loja. Quer dizer assim, você não consegue, a coisa está ficando... acreditam quase nisso aí, né? As pessoas veem essa tecnologia, parece que é de verdade. Não, então, né? Mas o que acontece é que assim, está ficando indistinguível, porque a gente sabe que a física quântica já mostrou que na base não existem partículas materiais, não são pequenos tijolinhos. O que se descobriu é que aquilo é energia, vibração, e que no fundo, inclusive energia e vibração é informação também, né? Porque você pode descrever aquilo através de informação, e são possibilidades e probabilidades. Então, tudo isso é informação. Aí você chega à conclusão de que as partículas que constituem a realidade, elas são feitas de informação, e elas são renderizadas somente quando são observadas. E aí o cara... Tem gente que acha que isso é uma coisa e a realidade é outra. Não, a realidade não é construída com matéria, ela é construída com informação. Então, o que ela é? É, de uma certa forma de descrever, virtual, o que os antigos chamavam de uma ilusão ou de um sonho, né? E que hoje a gente pode entender como sonho, um jogo, né? E isso fica muito mais fácil da gente explicar essas coisas hoje com toda essa situação, porque as pessoas estão começando a perceber que está ficando difícil distinguir a realidade que a gente tinha antes, que a gente achava que era real, sólida e material, dessa outra. E o motivo é simples, é porque a mesma realidade, a nossa realidade aparentemente real, ela é construída da mesma forma que essas realidades virtuais. Só que elas estão, como metaverso e tudo mais que você estava explicando, só que a tecnologia está evoluindo e daqui a pouco vai ficar indistinguível. Você citou usar um macacão, aquele óculos de realidade virtual e tudo mais. Mas eles estão desenvolvendo chips para conectar a cabeça das pessoas diretamente. E aí você vai receber tudo isso na cabeça. Então você vai sentir cheiro, sabor, toque, e você vai ser como se você tivesse... Quando você está sonhando,
Você está vivendo uma realidade virtual e é você que está gerando. Agora, se você tiver o cérebro conectado, e eu nem estou dizendo se isso é bom ou mal, né? Eu estou só dizendo que é o caminho que está evoluindo. Então, vai chegar num ponto que não vai precisar de roupa, não vai precisar de Não. luva, não vai precisar de nada disso. Vai ser como no filme Matrix, né? Não, na realidade é o seguinte, nós somos uma alma, um espírito, uma consciência. A nossa essência vai chegar num ponto que ela não vai precisar nem desse corpo. A gente vai se isso, comunicar. espera um pouquinho. Isso você está falando da nossa evolução, né? Sim. Eu ainda estava falando da evolução da tecnologia Não. externa. Sim, pois é. Não, exatamente. Mas, na realidade, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos num universo que é um professor. Então, o professor ele vai disponibilizando o que a gente precisa para a gente ir entendendo a nossa própria tecnologia, entendeu? A gente vai olhando para isso, daqui a pouco a gente vai começar a olhar para a gente e vai falar isso aqui que eu sou, porque na realidade é um espelho. Então a gente tem essa capacidade de se comunicar hoje através do celular, imediatamente eu falo com um cara lá na China, mas na realidade a gente está ligado mentalmente e a gente vai conseguir, daqui a não sei quanto tempo, se comunicar telepaticamente, sem precisar mais do aparelho. Porque, na verdade, você estava falando ali de energia e vibração. Mas eu acho importante entender o seguinte: o universo ele é estruturado através da mente, energia e matéria. Isso é uma hierarquia. A mente cria tudo. E existe uma mente universal que todos nós estamos conectados nessa mente universal. Mas me permite uma pergunta: como é que a mente cria tudo? Cria tudo com informação. Sim, imagina aqui, por exemplo, eu imagino que eu vou puxar uma cadeira que está ali na minha frente. Então, primeiro eu imagino, depois eu vou lá e puxo, acontece aquilo. Mas é sempre primeiro na mente. E a mente, ela é superior à energia e à matéria, porque quando a gente pensa, a gente gera energia. E essa energia, ela vai buscar como se materializar. Tudo no universo é assim. Existe a mente universal que está fazendo o universo acontecer através dos pensamentos dela, vamos dizer, pensamentos. Ela cria tudo através dos próprios pensamentos. Esses pensamentos vão gerar energia que vai se densificar e se transformar em matéria. Então, a gente precisa entender essa hierarquia. E nós não somos nem mente, nem energia, nem matéria. Nós somos o espírito que está por trás disso. Isso tudo é inferior a nós. A gente tem o poder de comandar a nossa mente, comandar a energia e comandar a matéria. E até esse ponto, a gente sempre achou que a matéria é que estava nos comandando. As coisas acontecem aqui fora e eu vou lidar com o que aconteceu. Mas é a gente que está criando o tempo todo, co-criando o universo o tempo todo. Isso é mente, e a gente está dentro dessa mente. Então, você falou de sonho, é como se fosse um sonho, mas um sonho muito mais tecnológico, que a gente chega a ver a matéria densa. Mas um exemplo. É um exemplo, né? O sonho é um exemplo, porque nós somos consciência, no meu linguajar aqui, nós somos consciência. A consciência é fonte, eu não sei se você lembra, mas a frase fundamental do Tom Campbell é: consciência é fundamental e tudo mais é derivado. Isso quer dizer o quê? É a mesma coisa que você está falando, que a nossa realidade é inferior ao espírito, né? Na verdade, é assim: se a consciência é a fonte de tudo, né, ela é primordial e ela que gera tudo mais, inclusive a partir de informação, ou seja, do que for, né? Mas no caso, a nossa proposta aqui é informação, é a consciência a fonte. Tudo mais é derivado. Tudo que a gente enxerga aqui neste metaverso criado pela consciência é derivado da consciência, é criado com informação. O sonho, ele é um exemplo de como eu, que sou consciência, da mesma matéria que a fonte, né, para dizer de alguma forma, eu tenho o poder de criar realidade também. Da mesma forma que a fonte ajuda a criar... o tempo todo, né? Mas a fonte ajuda a criar uma realidade mais ordenada, como esta que a gente vê, ok? Mas quando eu sonho à noite, eu estou criando uma realidade pessoal particular, no meu próprio equipamento tecnológico. Sim, exatamente. Né? O micro é como é o macro.
Então, Isso, assim, exato, exato. A gente tem, é como uma holografia, o micro e o macro. A gente tem a mesma propriedade na pequena é, parte do todo é, com menor potência, ok? Deixa eu exatamente. aproveitar aqui, a gente responder uma pergunta que surgiu aqui, porque tem a ver com o tema. O Will Nilson está perguntando aqui, como é que nós, sabendo de tudo isso, podemos ter e fazer o que quisermos? Então, Nilson, eu vou dar a minha versão breve e deixo também o Zeca complementar e, eventualmente, se divergir ou não, mas quiser dar a versão dele, também dá. Veja, nós estamos falando aqui de autoconhecimento, de buscar saber quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, e entender o mecanismo de funcionamento da realidade para poder trabalhar melhor com ela. Eu costumo chamar isso das regras do jogo. Isso aqui é como um jogo, né? Um jogo de videogame, e ele tem regras, né? Seja qual for o jogo, se você não entender as regras, você não consegue jogar bem. E essas regras passam por um autoentendimento, porque o propósito aqui é aprender e crescer. Então, tudo que ocorre aqui não é um efeito de acumulação, o que não quer dizer que você não possa desenvolver uma boa qualidade de vida, absolutamente. Mas, para você ter mais domínio do que se passa aqui, o autoconhecimento, o entendimento do seu funcionamento e da inter-relação entre você, a fonte, e o outro, nesse cenário de jogo, eu acho que ele é fundamental, só uma opinião. Para mim, tem sido. Eu jamais, né, viria a ter qualquer chance de trabalhar corretamente com isso se não estivesse entendendo um pouco mais de como as coisas funcionam. Então, você pode usar, eventualmente, alguma coisinha aí, mas isso você nunca vai ter certeza do que vai dar certo ou não, que o fulano está dando uma regra mágica, às vezes, para você criar realidade, e a realidade, ela é criada, co-criada por você, mas você não está sozinho no ambiente, os outros também estão criando, e às vezes estão puxando coisas em outra direção, né? E a fonte também está ajudando, gerando o ambiente. Então, nós estamos interagindo e co-criando aqui. E aqui, eu hoje sou o resultado de todas as escolhas que eu fiz antes. Então, a escolha existe. Eu percebi oportunidades diferentes, escolhi entre elas, aquilo desencadeou um processo, e resultados que eu não conhecia, né? Na maior parte dos casos, em função das escolhas que eu fiz, eu tive resultados. E esses resultados me trouxeram até onde eu estou. E como é que eu vou? Uma das grandes formas de gerar futuro é fazer escolhas novas. Você vai fazer escolhas agora dentro daquelas que estão disponíveis, né? E vai gerar futuro. Né? Então, se você escolher, por exemplo, o caminho do autoconhecimento, da compreensão, do entendimento do jogo, isso vai ajudar você a ter um melhor domínio da realidade. Agora, você não sabe nem onde é o norte, onde é o gol, né? Daqui a pouco você está fazendo gol contra. Então, assim, sumariamente, essa é a minha opinião. Agora, eu acho que é interessante conhecer melhor as regras do jogo, o funcionamento dele, para você ter mais êxito e andar para frente. Tá? Fica, Zeca, se você quiser complementar alguma coisa aí. É, assim, eu acho muito importante que a gente entenda que nós estamos aqui num propósito de evolução. Então, ele está perguntando ter e fazer o que quiser. Mas quem é esse que quer ter e fazer o que quer? É o personagem. O personagem ele só vê o mundo físico. Ele está muito restrito ao mundo físico. O mundo físico é como se fosse uma tela. A gente está dentro de uma realidade virtual e a gente só está vendo uma tela, só está vendo uma realidade, mas a realidade é muito maior. Então, do ponto de vista da alma, isso aí, o que o personagem quer, não tem a menor importância. Na realidade, ela precisa desse personagem, esse personagem tem que ser criado, esse personagem tem que viver tudo que a gente já viveu, porque a gente está aqui lidando com energia, a gente está aprendendo a manipular a energia. Então, eu preciso acreditar no personagem. Isso é um jogo. Até uma certa parte do jogo, eu tenho que acreditar que eu sou o personagem. Por quê? Porque eu tenho que aprender as energias. Então, eu vou ficar triste, eu vou ficar feliz, eu vou amar, eu vou odiar, eu vou sentir frustração, eu vou sentir alegria, eu vou sentir tudo. Né? Por quê? Porque eu estou acreditando naquilo. Então, vem alguém, faz alguma coisa comigo, eu fico com raiva. Mas, à medida que você vai se distanciando do personagem, você vai entendendo que você não é aquilo. Mas aquela energia ela vai podendo ser dominada. Então, eu estou aprendendo, a gente está aqui aprendendo a transformar a energia. Nós somos transformadores de energia. Eu posso transformar ódio em amor, mas eu tenho que aprender
o que é ódio, eu tenho que aprender o que é amor para poder fazer isso. E a gente só aprende tendo a experiência. Então, a gente está aqui tendo essas experiências. Mas enquanto a gente acredita que é o personagem, a gente quer o mundo inteiro para a gente quer engolir o mundo, né? Está todo mundo aqui querendo fazer de tudo, aproveitar o mundo, extrair do mundo o máximo possível das coisas físicas. Porque é a única coisa que a gente é capaz de enxergar nesse momento. Mas durante o jogo, e agora a gente está nesse processo, a gente acorda para uma realidade maior e vai vendo que isso é só um pedacinho da realidade e é como se fosse uma criança que brincava de carrinho, jogava bola. Eu, quando era criança, eu andava com a bola debaixo do braço e se alguém mexesse naquela bola, eu brigava, entendeu? Aquela bola era tudo para mim, né? Mas depois que você cresce, aquela bola perde a graça, não é? Você entende? A vida não é só jogar bola, entendeu? E a gente está nesse processo agora de dar uma abertura na nossa consciência e ver que a vida não é só buscar prazer físico. Isso é muito pouco. Isso, na realidade, está servindo para a gente experimentar as energias, para a gente se tornar mestre dessas energias. Então, o que a inteligência artificial vai permitir é que a gente trabalhe menos no mundo físico e trabalhe mais no mundo energético. Porque a gente não tem tempo de trabalhar no mundo energético, né? Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou me dedicar a estudar mais autoconhecimento? Como é que eu vou fazer mais yoga? Como é que eu vou fazer mais respiração, cuidar mais do meu corpo, caminhar, fazer exercício, se eu tenho que me matar de trabalhar 24 horas por dia? O que a inteligência artificial vai fazer é que ela vai trabalhar para a gente e nós vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, que é aprender a trocar energia. A gente vai se comunicar energeticamente e a gente vai desenvolver muito mais poderes do que a gente pode imaginar, até de cura, que a gente sabe que existe, mas que a gente ainda não desenvolveu porque a gente não tem tempo, porque a gente está preso nessa tela da realidade 3D. A gente vai se descolar dessa tela e vai aprender a fazer isso. Então, o que o Nilson perguntou, na realidade, ele vai mudar o que ele quer fazer e ter. E ele vai ter tudo que ele quiser. Mas isso é um processo. Eu acho que é importante isso que você ressaltou, de que quem é que quer, ok? Porque o que acontece aqui é o seguinte, existe o ser que você realmente é em essência, que eu aqui, para as pessoas que estão acostumadas no canal, chamo de consciência, Exatamente. Que é uma forma muito simples, não leva ninguém a nenhuma identificação com qualquer dificuldade que tenha com essa área ou com aquela. Então, consciência é uma coisa que todos temos. A gente percebe, está consciente, está percebendo coisas através do sentido, está sentindo, está percebendo pensamentos. É nesse campo de consciência que isso acontece. Essa consciência é a fonte, é o que é fundamental, né? Alguns vão chamar de mais essencial, de essência ou de espírito, mas essa consciência aqui é o que nós estamos falando, às vezes com palavras diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Então tudo vem de lá, tudo passa primeiro, né, pelo mundo da ideia, do mental. Isso não é nem novo, né? Porque se você pegar o Platão, ele já propunha alguma coisa similar, ok? E aliás, ele não só propunha, como ele discutiu o mito da caverna. E é uma situação onde ele descrevia as pessoas que estão vivendo uma vida ilusória, né? Aqueles escravos dentro da caverna, vendo as sombras na parede. É como se a gente estivesse olhando o celular, a televisão, o cinema, o jornal hoje. Então a gente está iludido pelo cenário, né? E era disso que ele falava, e a gente está tendo uma vida falsa, carregada pela mente coletiva, pela ideia do outro, achando que aquilo é a realidade, achando que sabe o que quer, o que está fazendo, e não sabe nem onde está. Aí um deles escapa, sai lá fora, né? Descobre que a realidade é muito mais ampla e que aquilo é um pedacinho da realidade e que eles estão sendo iludidos lá dentro da caverna por eles mesmos, por aceitarem aquilo, e ele depois de um tempo resolve voltar para ajudar os caras. Só que ele é morto lá dentro, porque os caras acham que ele é louco, e aquela loucura ia fazer mal para eles, então eles matam o mensageiro e não chega a lugar nenhum a coisa. Por quê? Porque o ser humano normal está tão iludido e tão infundido naquela ideia de que aquilo que ele recebe, de que como as coisas são, como as coisas funcionam, que ele enxergou até ali, ele não está muito aberto para o novo.
para essa realidade maior que o cara encontrou fora da caverna. Que é mais ou menos assim. Eu e o Zeca aqui estamos representando esse cara que saiu da caverna, que um pouquinho, né? E tentando ajudar É, aqueles que ainda estão lá um pouquinho na caverna. E aí, nós só precisamos tomar cuidado para não ser mortos, que os colegas aqui estamos tentando ajudar. Eu acho que a gente já evoluiu um pouco além disso, graças a Deus, né? Mas, não, mas aí que entra a vantagem da tecnologia. Porque hoje você tem a tecnologia que ela mostra que isso não é uma loucura, né? claro, Se eu falo de inteligência artificial, todo mundo já sabe o que é inteligência artificial. Se eu falo de avatar, todo mundo entende. Se você fala de tecnologia de filme, todo mundo sabe, né? Você estava dando o exemplo lá desses outdoor que tem o urso saltando no meio da praça, as pessoas saem correndo. Você vê uma holografia, né? Outro dia teve um anúncio de alguém, acho que é da Elis Regina, fizeram a Elis Regina cantando de novo. Então você vê que isso é possível, né? E aí você vai entendendo que a gente é uma tecnologia. O nosso corpo é altamente tecnológico, né? E o universo é altamente tecnológico. E a gente não é a tecnologia. A gente está por trás da tecnologia. A essência está por trás. Só que a gente ainda está muito identificado com a tecnologia, né? Com o personagem. Então eu acredito que eu sou o Zeca, eu fico triste se você fala uma coisa para mim que eu não gosto, né? Eu fico magoado, aí não acontece do jeito que eu queria, eu fico decepcionado. Por quê? Porque eu estou ainda acreditando naquilo. A gente ainda está acreditando no filme. Você vai assistir um filme no cinema, aí você começa a se envolver naquele filme. Aí tem um personagem lá qualquer, que acontece alguma coisa com ele, às vezes você até chora por causa daquele personagem. Mas é um filme, né? Só que as pessoas choram, ficam tristes, ficam felizes, dentro do cinema. E depois, quando sai do cinema, vai jantar e acabou aquela história. E a gente não entende que a vida de todos nós é um filme desse, é uma novela, para dizer a verdade. E uma novela mexicana. hoje Se você. em dia a gente nem pode mais fazer piada, né, de qualquer tipo, mas antigamente se dava uma piada de português. Eu vou ficar à vontade porque eu sou descendente aqui, então eu Eu vou, também vou, sou vou fazer uma descendente de piada de português. mexicano e vou fazer uma piada em português, né? Dependendo da pessoa que está assistindo o filme, ela vai assistir várias vezes, né? No caso, um português, para ver se no final acaba diferente. Diferente, exatamente. É isso mesmo. Eu também sou neto de português, também posso rir. Mas, na verdade, é, é, a vida, se você parar para ver, é feita de histórias. Então, cada um que nasce, uma história começa a ser contada. Ali nasce um personagem. Você nasceu Mário, não veio escrito uma credencial Mário. Teu pai e tua mãe te deram esse nome, e aquele personagem começou a ser criado naquele momento. Mas a tua essência já existia. Ela veio experimentar isso através desse avatar, né? Que nasce ali bebezinho, aquilo é um avatar que se desenvolve. E o personagem também. Só que aí a gente acredita na história. Então você desenvolve uma história pessoal que se relaciona com a história das pessoas que estão à tua volta, que se relaciona com a história coletiva do mundo, né, dos povos, e a gente vai vivendo histórias dentro da nossa cabeça. É tudo mental. Se você parar para ver, é tudo na cabeça. E aí eu interpreto a minha história de uma determinada maneira, você interpreta a tua, mas é tudo uma história. Na hora que a pessoa vai embora, aquela história vira um sopro e acaba. Algumas pessoas lembram um pouco e depois acabou. E era tão importante, tantas coisas acontecendo, ia ser isso, ia ser aquilo, mas é só uma história. Então a gente é o personagem dessa história, só para eu terminar, é o personagem dessa história, mas a gente também é o diretor da história. A gente é o espectador da história. Então a gente tem que sair do filme e começar a olhar para ele como espectador para poder dirigir melhor o personagem. E com o objetivo de sofrer menos, de ser mais feliz. Porque você, é como estamos falando, se você entende a regra do jogo, você está numa posição de equilíbrio e você administra aquela história de uma forma mais equilibrada, você vai sofrer menos, o que equivale a dizer que você vai ser mais feliz. Sim, Ok? com Quer dizer, certeza. se você está numa posição de autossofrimento, você vai reduzindo ela
e vai entrando numa posição de equilíbrio e de felicidade. Esse é o objetivo, para você estar bem. Se você estiver bem, você vai ter condição de fazer o que quer que você queira aqui, você vai estar compreendendo melhor o funcionamento do jogo e você vai fazer o que for necessário, o que for útil e o que for prazeroso, sabendo que, inclusive, não são as coisas materiais que são as mais prazerosas, né? Depois de um certo momento, você começa a perceber. Não impede que você tenha uma condição. Ninguém quer ter uma condição horrível. Todo mundo quer ter uma condição minimamente razoável para tocar a sua vida e dos seus. Mas, assim, uma vez que você atinge esse patamar, a tua preocupação maior passa a ser o teu conteúdo, a tua essência, e não as coisas materiais, como o Zeca estava falando antes, né? É. Então, na realidade, você vai entendendo que é uma história, né? Exato. E que isso tem um sentido. Esse universo ele não foi criado ao acaso para nada. Isso tem um propósito. E o propósito é de evolução. Então, a gente, como consciência, como você gosta de falar, eu uso muito espírito ou alma, a gente está aqui para experimentar esse universo, para fazer uma evolução da nossa essência, não é do personagem. Então, pouco importa o personagem. O personagem, ele vai ter... Alguém perguntou aqui de doença. Como vocês entendem as doenças? Quando você entende que tudo é um processo de evolução, você está numa escola altamente qualificada de evolução. Não tem um segundo do que acontece na tua vida que não seja o melhor para você, para a tua evolução. Pode não ser o que você queria, mas é o melhor para a sua evolução naquele momento, inclusive as doenças. Seja lá o que for. É aquilo que você precisa para aprender o que você tem que aprender e ter aquela experiência. Então você passa a encarar qualquer coisa que aconteça na tua vida como um material de escola. É aprendizado. Então não tem nada ruim e não tem nada bom também. É tudo material de escola. A gente é que fica escolhendo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Mas, na verdade, você está aprendendo. Então, quando você começa a aprender como é que faz esse processo de aprender com esses desafios que acontecem na tua vida, você começa a expandir e o sofrimento diminui muito. Chega até a acabar. Em determinado nível, não tem mais sofrimento. Porque você entende que é um filme, né? E veja, não quer dizer que não tem situações difíceis. As situações difíceis ainda podem ocorrer. Só que a sua forma de encarar isso, ela passa a ser diferente. Sim. Eu, por exemplo, tive o maior aprendizado da minha vida no momento de maior dor. Sim. Eu estava desesperado com uma notícia recente de um câncer fatal para uma esposa ainda viva naquele momento, e a coisa não ia sair dali. Me bateu aquele desespero. Eu, no meio do desespero, perguntei para que essa M toda aqui, né? O que é isso? Para que isso? E a resposta veio para mim. É para aprender alguma coisa. E não era uma resposta que era só para mim. Era para mim e servia para qualquer um. Né? Ficou evidente. Sempre né? é. Sempre é. Então, e aí eu já imediatamente engrenei dali, porque já comecei a sair do desespero no momento que eu ouvi aquela resposta através do meu próprio pensamento. Mas eu sei que não era uma resposta, vamos dizer, não era algo que eu, aquele personagem com que eu me identificava, sabia. Eu não sabia disso, Sim. Por isso que eu perguntei desesperadamente e com vontade. E eu recebi a resposta. E aí aquilo fez sentido, e é o que eu falei. No momento seguinte, na razão da coisa, eu vi, nossa, é isso mesmo. Então eu preciso prestar atenção e aprender tudo que eu tiver para aprender para não precisar repetir uma situação dessa. Não, na e foi dito realidade, se você não aprender, vai repetir. Mas... porque é o que você falou, o universo está engendrado, é uma das regras do jogo, que ele vai gerar oportunidades de aprendizado. Quantas nós necessitarmos, né, nós estamos aqui para aprender. E uma hora que você aprender, aquilo já não te afeta mais e acaba provavelmente não sendo mais importante, não vai acabar acontecendo mais daquele jeito, nem com aquela interpretação para você. Vão ocorrer outros desafios, outras oportunidades. Inclusive, eu associo isso muito com como é que chama? Constelação familiar. Né? Eu vi uns filmes aqui, depois assisti algumas constelações também, e eu falei assim, minha nossa, isso aí explica um pouco do mecanismo da coisa, porque se você vai olhar a essência que nós somos, a alma, o espírito ou a consciência é uma fração da fonte. Então, somos todos filhos da fonte, né? De alguma forma, a fonte é a mãe,
e cada um de nós é igual, em parte, à própria fonte e uns aos outros. Não existe diferença. Não existe sexo, não existe raça, não existe idade, não existe nada. Você já falou Uma isso aí outra antes. coisa. Então, isso que nós somos não tem outro parentesco que aquele parentesco principal, que está, inclusive, ainda conectado através da fonte. Agora, aqui você entra numa rede que é uma história, como se fosse um grande teatro com continuidade, onde você entra numa família, nasce ali, aquilo já vai te gerar um monte de oportunidades, porque aquela família já tem um desenvolvimento, uma mecânica ali, tem os pais, os avós, o histórico da família, os que estão presentes, os que já foram e o que deixaram ali, e você entra naquela rede e começa a se desenvolver através da história do personagem, e experimentando aquelas coisas que aquela realidade vai gerar. Né? Então, quando você está em algum lugar, é o melhor lugar possível para gerar as experiências que vão ser úteis para a consciência que você é através da vida do avatar. Exatamente. Na realidade, alguém perguntou aqui, podemos aprender sem dor? Podemos, mas a gente vai ter que chegar nesse nível. A gente não está nesse nível. Então, como a gente está muito identificado com o mundo físico, e os nossos objetivos são todos físicos, né? A gente foi criado para conquistar objetivos físicos. E a gente acha que o mundo é conquistar objetivos físicos. Mas isso é o meio, não é o fim. A gente tem que viver o mundo físico, tem que experimentar o mundo físico, mas como um meio de expansão de consciência, e não como objetivo final. Então, quando a gente começar a entender isso, a gente começa a aprender sem dor. Enquanto a gente não faz isso, a dor vai vir para justamente nos despertar, para nos chamar a atenção, para nos colocar onde a gente tem que estar, para nos segurar de alguma maneira para a gente parar para olhar para isso. Então, às vezes, a pessoa fica doente, como alguém perguntou, e ela precisava ficar doente, porque senão ela não ia parar para olhar para determinada coisa que ela tem que olhar. E a vida vai dar um jeito dela olhar. Só que a gente precisa, pelo menos, começar a compreender que nós não somos isso que a gente pensa que é. Você não é esse personagem. Isso é um personagem de um filme muito tecnológico, mas hoje a gente está vendo a evolução da tecnologia. Então a gente já consegue fazer uma comparação. Quando o metaverso estiver realmente funcionando e você começar a sentir as coisas no metaverso, você vai entender um pouco mais isso. E dizem até que no metaverso vai chegar uma hora que você vai tomar uma pílula, seja lá o que for, e que você vai esquecer até de quem você é. Então você pode viver um personagem lá, diferente de você, sem lembrar de quem você é, e é o que acontece aqui. Né? A gente vem para cá, a gente se identifica tanto com o personagem que a gente se esquece da nossa essência. Né? A gente apaga isso. E aí a gente vive com intensidade esse personagem. Porque se a gente também soubesse que era tudo de mentira, a gente não ia ter a experiência. Né? A gente precisa ter a experiência real. Eu preciso sangrar, né, para sentir. É diferente você, assim, é como você falou antes, a gente vem vindo numa evolução e de início você precisa ter uma crença na peça que está sendo encenada, exatamente, num determinado grau de realidade, para você levar aquela experiência a sério e extrair algum aprendizado daquilo. Se você já pudesse de cara aqui, vamos dizer, isso não é nada sério, não é não, é sério, está aí justamente para você a gente tem que acreditar no filme. E parte da nossa expansão de consciência, ou a nossa iluminação, é você superar essa fase em que você acredita piamente que realidade é aquilo, e que você é o personagem, é o nome, é o RG, aquela história toda, e você ir galgando e saindo. Né? E aí, você precisa aprender com dor? Não, desde que você supere essa fase e compreenda o que você está fazendo aqui, aí a dor vai embora. Tá? Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo aqui. E aí não quer dizer que você deixa de levar a história a sério, porque você continua sabendo, conscientemente agora, para que aquela história está sendo rodada, e agora que você vai dar mais valor, mas para o valor real que ela tem, é o que você pode extrair dela como crescimento, como aprendizado. É aí que o caminho do autoconhecimento vai ajudar você a chegar. E você, uma vez que entende o processo, entende que ele é de aprendizado, se eu sei que ele é de aprendizado, agora eu vou ficar jogando contra e resistindo ao processo, porque uma das coisas que mais causa dor é resistência. Se eu não entendo o processo, não acredito que ele é algo
destinado, eu não percebo que ele é algo destinado a gerar aprendizado, eu fico naquela resistência. Não, não pode ser assim, isso não pode estar acontecendo comigo. Sim. Eu fiz tudo certo, eu não mereço isso, não está acontecendo. Então, quanto mais eu me afundo na resistência, mais dor eu sinto, porque a realidade está aí, é um fato. Então, o fato, você tem que aceitar o fato e depois fazer o seu melhor para lidar com ele. E a gente está tentando transmitir aqui essa noção, que você precisa se aprofundar mais, mas que a realidade, qual é o objetivo dela? É você começar a perceber isso, estudar, meditar, né? Observar a tua experiência de vida, se ela está mostrando coisas que vão na direção do que a gente está falando, isso tudo vai te ajudar a se conectar com a realidade, com a utilidade que ela tem. E quando você sabe para que ela é, você começa a colaborar com o processo de aprendizado. Tudo que passa na sua frente, o que aconteceu? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso extrair disso? Aí você começa a azeitar o caminho, ele fica menos doloroso. Exatamente. E, na realidade, isso é a fase 1 do jogo, mas o jogo não acaba. Quando você entra na fase 2, você começa a entender mais o teu propósito aqui na Terra. Então, a gente estava falando da Era de Aquários, e a Era de Aquários traz essa consciência de unidade. E a gente vai entender que a gente não está aqui um separado do outro, a gente é um organismo só. É como se cada um de nós fosse uma célula. E a gente vai começar a trabalhar de uma maneira colaborativa, em vez de ser competitiva, como é o mundo hoje. Essa colaboração, ela vai entrar no nível de energia, que a gente nem imagina o que nós somos capazes de fazer trocando energia conscientemente de verdade. Porque hoje a gente só trabalha no físico, né? A gente até colabora um com o outro, mas é fisicamente. Porque a gente só sabe fazer dessa maneira. Só que a gente vai entrar no nível 2 do jogo, que a gente vai começar a entender como é que a gente trabalha energeticamente. Eu mandando energia de uma certa maneira, me reunindo com pessoas e criando um campo de manifestação de alguma coisa. Isso tudo a gente tem esse poder. O nosso corpo, a tecnologia dele, ele tem a capacidade de receber e emitir energias de altíssimas frequências. Só que como a gente está muito impregnado de energia de baixa frequência, a gente ainda não consegue fazer isso. Então todos nós estamos cheios de raiva, de ódio, de tristeza, de frustração, de ressentimento. Todos nós. Não tem ninguém que não esteja desse jeito. É assim que funciona. Só que aí o processo é que a gente vai aprendendo a transformar essas energias. Quando eu começo a transformar essas energias, eu começo a acessar energias de frequências mais altas. E eu começo a conseguir emitir essa energia para quem está próximo de mim e para quem também está nesse processo. Isso vai se tornando uma coisa muito maior. E a gente nem sabe onde isso vai parar. O potencial disso é inimaginável. E, assim, na verdade é ilimitado, porque o potencial de crescimento não existe limite visível. Okay? Tanto nós como a fonte, ela está em evolução e não tem limites, né? A gente querer impor limites é assim, é uma coisa que não faz o menor sentido. Agora, deixa eu... Eu não concordo que a fonte está em evolução, não. Não, mas aí entra numa sinuca de bico, que é assim, se a fonte não está em evolução, né? Porque... Mas é um tema a ser conversado, porque se ela é perfeita, a gente sempre tem aquela dúvida de para que um ser perfeito, né? E é alguma coisa que está em evolução, ok? Então, é outro tema. Mas é uma coisa que me alivia muito enxergar dessa forma, eu acredito que é bastante positivo. Eu queria comentar aqui, tem uma pergunta que assim, às vezes a gente está indo bem adiante, né? E tem algumas perguntas que às vezes são mais básicas. A Cilé está perguntando aqui. Então, nascemos ignorantes e daí se somos personagens, temos que nos aprimorar? Então, alguns pontos aqui. Nós não nascemos ignorantes, não necessariamente de tudo. Veja, a qualidade de ser, a qualidade espiritual, a qualidade de consciência que a gente atingiu até o momento antes do nascimento, passando por quantas experiências a gente tenha tido, e aqui eu particularmente sou favorável à possibilidade de várias experiências seguidas, porque não se aprende com uma oportunidade só. Se aprendesse com uma oportunidade só, já tinha tudo se resolvido na época das cavernas, ok? Então, a gente observa que desde lá para cá houve evolução
mas não resolveu ainda. Estamos fazendo um monte de besteiras. Então, a evolução é um negócio contínuo, acontece em várias oportunidades. A gente pode precisar de dezenas, centenas ou milhares de oportunidades, dependendo da cabeça dura que a gente tenha. Então, mas a gente não vem vazio. A gente vem com toda a qualidade que desenvolveu até o momento imediato antes de entrar aqui. Só que a gente entra sem memória das experiências anteriores, só com a qualidade de ser que vai nos orientar nas escolhas a partir do momento que a gente aprenda a interagir aqui. A gente não lembra das vidas anteriores, não lembra, em geral, não lembra da língua, salvo exceções, né? Não lembra de como se comunicar, não lembra das histórias de vidas passadas, tudo tem exceções, né? Mas a maioria não lembra de nada. Então, entra um histórico em branco, mas com uma qualidade de ser. Aprende a se relacionar, entra naquela família, capta todas aquelas coisas que vai usar daquela família para interagir e aprender aqui. E o personagem, né, você está captando isso, você só é a sua essência, mas você está vivendo através do seu personagem, captando toda aquela história dele, a partir de zero memória, né? E vai lidar com aquilo e aprender mais coisas naquele personagem. Então, o personagem não é que nós somos o personagem, nós não somos o personagem. É isso que a gente vai evoluir para perceber. É o que o Zeca esteve falando também, né? Nós não somos o personagem, não somos o avatar. A gente, através da história do avatar, daquele enredo que ele vai desenvolver, nós vamos entrar e usar o enredo a benefício da consciência que nós somos, porque o avatar, no final das contas, não é ele que vai continuar e que vai aprender alguma coisa, é você que vai aprender através do personagem. O ator que vai representar uma peça de teatro, ele não é um personagem, ele tem algo para fazer ali, ele entra naquele enredo, faz aquelas falas e não é o personagem. No final da peça, ele vai tomar uma cerveja com os outros atores. Então, entre uma peça e outra, a gente faz, eventualmente, a mesma coisa. Até a próxima experiência. Mas nós não somos. O que nós somos é a consciência que está buscando aprendizado através de participar de um enredo. Então, mais ou menos é isso. Não sei se você quiser completar algo de outra forma, fique à vontade. Eu acho que agora a gente está num momento que a gente pode entender que é um jogo, né? Um jogo cósmico, e que esse jogo tem um propósito, e que a fase 1 desse jogo é a construção desse personagem e é acreditar nessa história e viver essa história de maneira intensa para que a gente possa sentir tudo que a gente tem que sentir. Então a gente passa a vida aí tendo um monte de experiências diferentes que nos permite sentir. Para a gente poder, expandindo, conhecer essas energias e poder escolher que tipo de energia que eu quero manifestar nesse campo, entendeu? A gente tem esse poder de manifestação e a gente pode escolher o que a gente quer manifestar. Mas para isso a gente precisa conhecer tudo. Então a gente está conhecendo tudo, não tem nada acontecendo errado. Está tudo certo, o professor sabe o que ele está fazendo. A gente tem que acreditar no professor. O professor é maravilhoso. O professor não tem professor melhor do que esse. Só que a gente duvida do professor. Então acontece alguma coisa na minha vida, eu fico muito chateado porque eu não queria que tivesse sido assim. Mas o professor sabe. E à medida que você vai ganhando confiança no professor, isso vai se tornando mais tranquilo. Você fala, pô, o professor sabe que é bom para mim. Às vezes o professor da academia vai chegar lá e vai mandar você fazer 50 abdominais, você não quer fazer, mas o professor sabe, né? O teu objetivo não é perder a barriga, então eu vou te dar 50 abdominais aqui. E você vai ficar chateado, não quer fazer, mas o professor está dando o que é melhor para você. E aqui a gente tem que entender que a gente está nessa escola e esse professor está o tempo todo nos dando o que é melhor para o nosso aprendizado e não para as nossas vontades físicas que a gente fica querendo que se realizem o tempo todo, né? Porque é a única coisa que a gente conhece. É preciso se abrir para uma outra realidade que é muito maior do que a gente imagina e que a gente acha que essa que a gente vê, que parece muito grande, né? A gente olha para o universo e acha que isso é enorme, e muitas vezes a gente acha até que a gente é uma poeirinha, só que a gente não é poeirinha nenhuma. Está tudo sendo criado por nós. E a gente é essencial para isso tudo estar acontecendo. Todos nós temos importância nesse jogo.
na verdade, não é para inflar o ego de ninguém, porque não é motivo para ter ego. Na verdade, o ego egoísta e arrogante e abusador é aquilo que a gente está procurando se livrar quando está se desidentificando do personagem. Mas, assim, a realidade, ela só existe, o que a gente vê aí fora, por nossa causa. Para que é tudo isso? Isso é uma outra pergunta que, em algum momento, num estado de profunda meditação, eu fiz, e eu recebi essa resposta, que foi assim. Né? Por exemplo, eu perguntei, porque eu meio que tinha uma noção do que era, mas, assim, uma coisa é você perguntar e ouvir uma resposta, né? Então, assim, eu não vi que a minha coisa não é muito auditiva, mas praticamente eu li em letras, assim, grandes, veio a resposta, é para você, né? É muito curioso, porque... É tudo para você mesmo. Entenda, não é para mim de uma forma egoísta. Não, esse universo inteiro está para o Mário Jorge aprender alguma coisa. Não, esse universo inteiro está para eu, você e cada um de nós. É a mesma coisa, nós não somos diferentes. A resposta ela é genérica, ela serve para mim e serve para qualquer um. Então, essa realidade, como você chama de... como é que é o nome do multiverso agora, o novo? Não multiverso. Metaverso, né? Esse metaverso foi criado pela fonte com oportunidade para você interagir aqui com os outros, porque, como o Zeca também fala, isso aqui é uma realidade colaborativa, o nosso futuro aqui é a colaboração e não a competição, ok? E é isso que a gente precisa aprender, porque colaboração é sobre amor, ok? Então, nós estamos aprendendo como amor é um amor não egoísta e é sobre o outro, não é sobre você. Isso, sobre você é ego, sobre o outro é amor, né? Então, ego egoísta, né? Não aquela sensação de existência, de individualidade. Mas, assim, isso tudo está montado única e exclusivamente para que você, cada um de nós, né, estejamos tendo essa oportunidade de interagir aqui numa escola, num ambiente não hostil, né, e que não causa dano a você, o ser que você é. O personagem pode sofrer danos aqui, sim, pode até perder a vida, pode ficar doente, pode ser assaltado, pode levar um tiro, pode passar um tsunami. Então, assim, o ambiente tem as dificuldades dele, mas faz parte do cenário. Se acontecer alguma coisa com você, quando você tem a consciência daquilo que você realmente é, daquela essência, consciência, espírito, alma, o que for, você não está preocupado. É claro que eu não quero morrer, eu quero continuar aproveitando, porque senão eu vou entrar zerado de novo e ter que começar novamente. Alguma hora isso vai acontecer. Mas, enquanto eu puder esticar e aproveitar o aprendizado, né, tudo que eu puder aprender vai me ajudar a voltar melhor, a crescer espiritualmente, a crescer consciencialmente e a ser uma pessoa melhor. Mas o meu objetivo aqui é esse, o seu objetivo é o de todos. Né? Como é que você chama, Zeca? É o propósito. Propósito. O nosso propósito de toda a raça é de evolução. Então, é um jogo coletivo, mas o propósito também é feito individualmente. Claro. Né? A competição, na realidade, é com você mesmo. Então, é você contra o personagem. E nesse momento que você descobre o personagem se torna seu adversário. Porque, na realidade, como ele é muito estruturado, é uma inteligência artificial muito forte, ele vai brigar para se manter vivo. Né? Então, se você começa a contrariar aquela programação, ele se revolta. E você começa a ter conflitos dentro de você e se torna uma batalha. Essa é a batalha que existe. Essa é a luta do bem com o mal que é descrita nas religiões. É você com o seu próprio personagem, ou ego, ou a Cabala chama de Satã, seja lá o que for. Mas a gente entende agora que é como se fosse uma inteligência artificial que está estruturada dentro de você e ela tem uma programação e ela vai querer seguir aquela programação. E se você não obedece àquela programação, ela vai brigar com você de uma maneira que você normalmente perde, se você não souber como é que isso funciona. Então, as pessoas às vezes não entendem por que elas não conseguem fazer certas coisas. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero começar a acordar cedo e fazer esporte. Por que eu não consigo fazer isso? Porque tem uma programação ali que funciona dentro de você, que está muito estruturada e que vai lutar para se manter. E quando você não souber como é que faz esse processo,
é muito difícil de você ganhar dessa programação. Veja, Alguém perguntou se tem como ser é, pacífico. Não tem como ser pacífico. deixa eu comentar aqui, porque assim, veja, quando você começa a descrever que a coisa é uma guerra, né, Não, não é as uma pessoas guerra, precisam é uma entender. Não, batalha. não, então, mas deixa eu te comentar isso, assim, eu preciso comentar para as pessoas. A gente precisa usar palavras aqui, É, infelizmente a gente tem que usar palavras, não é, tem como eu mentalmente passar alguma informação para você. Ainda não cheguei lá e você provavelmente ainda não chegou também. Então, assim, se eu pudesse passar um conceito de uma forma mental completo, eu não precisaria usar as palavras. Mas aqui eu não tenho outro jeito, eu tenho que usar palavras. Então a gente está tentando, quando está falando dessa guerra, porque assim, no começo, você está tão identificado aqui com o personagem, porque na verdade, assim, eu costumo explicar o seguinte: no fundo, o personagem não existe. E ele vai deixar de existir em breve, logo, né? E aí você vai ele é uma montar outro. história. Ele é Então, uma mas história. é um enredo. Então, isso que É. você mesmo, ao longo da sua vivência, desde que saiu do útero, você começou a interagir e foi criando, né? E foi aceitando coisas, e foi criando. E aquilo, o personagem Inconscientemente. toma uma vida própria, mas ele não É, é como se ele tivesse uma existência própria. É você que está identificado e criando aquilo. E aí, quando você começa a perceber que você é mais do que aquilo, vai entrar no que o Zeca está chamando dessa batalha, de você começar a querer sair fora e o ego querer arrastar você, o personagem, de volta para aquilo, porque ele quer se manter. Você está se identificado com aquilo e aquilo cria uma vida própria e começa a lutar, né? A espernear e a se agarrar nas paredes, né? Quando a pessoa diz aqui para mim, olha, eu não consigo meditar porque a minha mente não para. Por que a tua mente não para? Porque você está identificado com o personagem e ela funciona loucamente para tentar atrapalhar você. Então, isso é é. um exemplo da batalha que ele está descrevendo. A gente podia descrever que, de repente, eram os espinhos da flor, mas, assim, a gente tem que usar algumas palavras. Não, Né? mas esse Então, você exemplo da vai meditação tentar é ótimo. chegar a um momento de paz com você. Mas, assim, É, você vai precisar ultrapassar algumas dificuldades que você criou ao longo de toda a vida e elas vão espernear. E isso pode ser chamado de uma guerra, de uma batalha, ok? é, É uma forma de descrever. exatamente. E, na realidade, você falou da meditação. Por que as pessoas, quando fecham o olho para meditar, começa essa batalha aí e a mente quer te tirar dali? Porque quando você fecha o olho, você desligou a tela. A realidade 3D, a terceira dimensão, é uma tela. A gente vai entender isso. É como aqui, a gente vive hoje na tela. Então, eu estou na tela do meu telefone, do meu computador, da televisão. Isso é uma tela. Só que a gente não entendeu que o mundo físico é uma tela. E na hora que você fecha o olho para meditar, é como se você tivesse desligado a tela. E esse personagem, que é uma inteligência estruturada, ele não quer que desligue a tela, porque para ele aquilo significa morte. E, na verdade, ele vai querer te tirar dali daquela meditação de qualquer jeito, porque para ele significa perigo de vida. E ele é muito bem estruturado para te manter vivo. Ele é responsável pela sua sobrevivência. Ele é teu instinto. Ele é a tua mente animal. Ele é responsável por tudo isso. Então, não é que seja uma coisa ruim. É como um cavalo selvagem. A gente precisa domar o cavalo. Né? Se eu botar num cavalo selvagem, ele pode espernear, me jogar no chão, me levar para onde eu não quero. Mas se eu domar aquele cavalo, ele vai ser conduzido da maneira que eu quero e vai me levar para um lugar que eu posso ir através dele. E a mesma coisa, essa inteligência artificial ela não é ruim, mas ela precisa ser dominada. Porque enquanto ela está que nem um animal selvagem, ela está nos prejudicando, entendeu? Ela está nos fazendo fazer coisas que não deveríamos. Uma outra forma de dizer isso é o seguinte: vamos partir do momento em que você está mais esclarecido a respeito de tudo isso, você superou um determinado ponto, onde você percebe o que estava acontecendo, você supera, você passa a ter um domínio da mente. A mente, essa que pensa, ela é uma ferramenta útil, como ele está dizendo, ela é útil, desde que você esteja no comando dela e não ela esteja no seu comando. Okay? Se Mas esses pensamentos que estão vindo e vindo e vindo estão arrastando você para um lado e para o outro, você está fuzilado. Está fuzilado. Agora, a partir do momento em que você adquire o domínio, ultrapassa aquela barreira
onde aquela identificação com o personagem está te arrastando para todo lado, você passa a ser finalmente livre. Alguém perguntou ao longo da live aí como é que eu era livre, se era quando eu conseguia isso, quando eu conseguia aquilo. Você vai ser livre quando você tiver o domínio de você e passar a não responder a qualquer coisa que esteja pensando como se aquilo fosse o seu comando. O pensamento não é o comando. Aquele cara falou uma baita besteira. Foi, vamos dizer assim, é uma forma de dizer, né? O René Descartes, né? É, Penso, logo existo. Não, ele falou aquilo, foi um momento que ele chegou de sim, evolução dele e ele chegou é, naquele ponto e da parou ali. época. Agora, É, não é porque você pensa que existe. Você percebe que pensa, então você, o ser que você é a essência, existe, porque ela está percebendo o pensamento. E se parar de pensar, ela continua percebendo o vazio. E quando voltar a pensar, ela continua percebendo o que ela quiser. E quando ela consegue fazer isso, ela domina e usa o pensamento a favor daquilo que ela quer fazer doma como o cavalo. essência. E É, você sai desse piloto automático que esse personagem está te arrastando, essa identificação com o personagem está te arrastando para todo lado. exatamente. E, na realidade, a gente é o observador. Então, aquilo que eu estava falando no começo, tem uma hierarquia. É mente, energia e matéria. E por trás da mente, da energia e da matéria está você, a sua essência. Só que isso não é que isso deu errado. É preciso ser dessa maneira para a gente poder chegar na nossa evolução. Então é preciso que a gente seja dominado pela mente, é preciso que tenha essa batalha. Isso não é uma coisa ruim. É assim que funciona, isso é um treinamento. A gente está num campo de treinamento. Nós estamos sendo treinados para nos tornarmos mestres em energia. Então eu tenho que lidar com tudo quanto é tipo de energia, eu tenho que entender a energia para poder aprender a transformar a energia. Então a gente vai sair do nível da matéria e vamos começar a trabalhar no nível energético. E depois a gente vai trabalhar no nível mental. E depois a gente vai trabalhar nem com matéria, nem com mente, nem energia, nem matéria. Não vamos mais precisar disso. Vai ser E, a consciência pura, e, entendeu? E essa questão da consciência é uma coisa que você pode perceber por você mesmo, não é uma coisa que você depende do que eu estou dizendo ou do que o Zeca está dizendo. Né? O ser que você é, essa essência que eu chamo de consciência, ela está lá no fundo, como o Zeca falou, como aquele observador. Tudo que se passa no cenário, na tela da consciência. Então, você está. O que pode acontecer para nós a qualquer momento? Eu vou dizer três coisas que podem acontecer para nós, não é mais do que isso. Se você descobrir alguma nova, você me avisa, mas eu, em muitos anos aí pesquisando, não achei nada e sei de outros grandes buscadores que não acharam. Então, você pode ter sensações, sentimentos e pensamentos. São as três coisas que você pode observar. Né? E as sensações são aquelas que vêm dos aparelhos dos sentidos. São os cinco sentidos. Você pode ver, ouvir, cheirar, tocar. Isso dentro desta realidade. Né? Estamos falando aqui experimentando esta realidade. Então, você pode ter tudo que você percebe, se estiver percebendo através do personagem, está percebendo através dos cinco sentidos, está percebendo aonde? Na consciência. E aí você está percebendo os pensamentos. E aí você está percebendo os sentimentos. Porque essa conjuminação de situações gera sentimentos positivos, negativos, neutros, todo tipo de sentimento. Então, isso tudo você está experimentando na consciência, na essência que você é. E é lá que você percebe tudo e reconstrói tudo, ok? Então, isso, você parar, porque se você começa, vamos lá, você começa a meditar, aí você começa a entrar em meditação, aí você zera os sentimentos, você deixa de ouvir, deixa de ver, deixa de sentir o corpo, você mergulha lá naquele vazio e ainda tem os pensamentos lá. E aí o último pensamento, uma hora esvazia e vai embora e você continua lá. E aí o pensamento pode voltar, você pode resolver, pensar sobre alguma coisa que você resolver, ou você pode resolver reconectar com os sentidos e resolver e perceber o que o corpo estiver percebendo, mas você não deixa de existir. Você mesmo pode perceber isso. Né? E não Sim. precisa ter medo que vai meditar e quando parar de pensar vai deixar de existir, porque se eu penso, logo existo, quando eu paro de pensar, logo É. deixei de existir. Né? Então não é isso. É por isso que eu digo que é uma coisa que acaba assustando. Né? Foi uma coisa que foi dita, foi um passo na evolução, mas você não pode É. continuar hoje
seguindo pela Sim. cabeça do Descartes. Você tem que experimentar por você mesmo e ver que não é aquilo. Dá para ir mais longe. Nós não somos os nossos pensamentos, a gente observa os nossos pensamentos, então nós não somos eles, né? E quanto mais a gente faz esse processo, mais a gente vai se distanciando deles e a gente tem o poder de dominar os nossos pensamentos. Eu tenho que ter o controle da minha mente. É isso que a gente precisa aprender. Eu tenho que saber controlar a minha mente. Eu não posso ser refém da minha mente. Enquanto a gente não faz esse processo, a gente é refém de tudo. Então, as coisas vão acontecendo e vão nos afetando o tempo todo. E a gente não consegue controlar nada, mas é dentro da nossa cabeça. O controle está todo na cabeça. É tudo mental. Mas a gente não é a mente, a gente usa a mente para fazer isso. Então, a mente é uma ferramenta muito poderosa, mas a gente precisa aprender como dominar essa ferramenta. Isso que os místicos fazem há milênios. Mas a gente ainda não conseguiu entender isso. Alguém falou do Osho aqui. Exatamente, o Osho já falava disso. E, como o Osho, os outros mestres, gurus espirituais, já falam disso há muito tempo. Só que hoje, com a tecnologia, isso está ficando sendo mais fácil de entender. Porque antes ficava uma coisa muito mística. A maneira que os mestres falavam, a gente não conseguia compreender. Porque a gente não tinha essa metáfora, essa analogia para fazer com o que a gente está vendo hoje, né? Então, deixa de ser tão inconcebível para nós falar de inteligência artificial, falar de avatar, falar da tecnologia do universo. Na verdade, o universo, o nosso corpo é como um computador e o universo inteiro é a tela desse computador. A gente está projetando nesse computador o que está na nossa mente o tempo todo. O universo é o monitor desse computador que cada um de nós tem. E a gente precisa entender como é que esse computador funciona para ele se tornar mais eficiente. E a gente poder fazer o nosso propósito real aqui. Hoje em dia, a tecnologia, como você diz, ela ajuda tanto que a gente está aqui usando um pedaço de tecnologia que ajuda a explicar parte do mecanismo de funcionamento da realidade. Nós estamos usando o aparelho celular. Eu estou em São Paulo, o Zé, que é carioca, está no Rio de Janeiro, e você está aí no Brasil, em algum lugar do Brasil, ok? Aí o que acontece? Ele está com um aparelho de celular, eu estou com outro, e você está com um aí também. E eu estou falando, e a câmera está me filmando, e o microfone sem fio aqui está captando o som da minha voz. E aí isso está sendo transformado por um programa que já tem no avatar do celular aqui, né? E ele pega, transforma a imagem e o som em zeros e uns, manda por um sinal de rádio, né? Um sinal de onda, manda para a torre manda para o satélite manda para outra torre, a torre manda para o seu aparelho, e o seu aparelho, então o meu aparelho codifica a minha imagem, o meu som, e manda para você. O seu aparelho decodifica a sua imagem, a imagem e o som, a partir dos zeros e uns, transforma em som e imagem, e você passa a ver a minha imagem, a do Zeca e o som do que nós estamos falando. E o negócio vai e volta. Sim. E a tecnologia do ser é similar. Ela está transformando informação em conteúdo, codificando, decodificando, levando. E como o Zeca falou, em algum momento nós vamos poder fazer isso apenas pelo ser que nós somos, porque nós estamos conectados em rede através da fonte, e eu posso mandar um sinal para você, a rede retransmite, você recebe, decodifica, você manda outro sinal de volta para mim, vai para a rede codificado, chega para mim, eu decodifico e interpreto. Então, é exatamente isso que a rede faz. Então, a gente está tentando, com a tecnologia local, replicar a realidade fundamental da fonte. Nós estamos acabando chegando num ponto que nós estamos conseguindo fazer coisas que ela faz parecido com a fonte e fica mais fácil explicar e entender o que a fonte está fazendo. Exatamente, é aí que entra o átomo, né? Porque o universo é todo feito de átomos, inclusive os nossos corpos. Então, tudo que eu enxergo aqui fora é átomo. Ele é construído na nossa cabeça, as imagens são construídas dentro da nossa cabeça. A gente tem uma tela mental que projeta para fora. E é uma tecnologia tão perfeita que a gente acredita que é real, né? Mas é uma tecnologia. Porque
é exatamente como funciona essa tecnologia aqui de pixel. Né? Isso que eu estou vendo aqui, eu estou vendo a tela, estou vendo a imagem do Mário, mas isso tudo é pixel. Só que eu estou vendo o Mário, eu identifico o Mário como uma pessoa ali, mas, na realidade, tem a informação por trás que é decodificada pelo aparelho. E esse aparelho aqui está decodificando o universo inteiro o tempo todo. Só que está tudo dentro da minha cabeça. Não tem nada fora. Parece que está fora, como parece que o urso está saltando lá do outdoor. Né? Parece que está fora. Não tem nem cabeça. Não tem nem a cabeça. Mas aí já é uma outra história. Mas vamos explodir a cabeça de todo mundo. Acho que está bom também por hoje, que já são 9h20. Já tá foi bom. demais. Valeu. Vamos acabar com esse suspense. Deixa aí, olha, não tem nem cabeça. Aí a gente começa uma outra outro dia. Aí Exatamente. A gente explica isso aí. Deixa para a próxima. Zeca, foi um prazer falar com você. Obrigado a todos que participaram conosco aqui. Muito obrigado por você ter esse interesse, estar a essa hora da noite aqui acompanhando esse tipo de assunto. É muito motivador para mim e para o Zeca saber que a gente está fazendo alguma coisa que está sendo útil para você, porque esse é o objetivo de tudo. A gente não adiantaria falar nada disso, não adiantaria escrever um livro, traduzir um livro, se não fosse para a utilidade de alguém. E o fato de você se interessar e buscar conhecer e aprender mais, para buscar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, para buscar uma evolução, é muito bacana saber que no mundo automatizado de hoje, né, existe uma quantidade de pessoas que está indo atrás e buscando essa melhoria pessoal aí. Então, obrigado pela oportunidade a todos que participaram e obrigado, Zeca, mais uma vez. Obrigado você, Mário. Sempre um prazer bater esse papo com você aí. Vamos marcar de novo. Tá bom. Valeu. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer. Geraldo no Rio aqui, que você ficou de aparecer por aqui, não aparece. Né? Não. Eu tive em Volta Redonda. Eu andei. Volta Redonda. Eu andei 2/3 do caminho. Eu andei 2/3 do caminho. Mas você estava em casa aí. Podia ter vindo por Rio. Você lá. Qualquer hora dessa a gente se encontra aí pessoalmente. Obrigado, Mário. Então. Boa noite. Então. Tchau. Tchau. Boa noite para todos aí. Obrigado. Muito obrigado.